Quando Deus derrota exércitos. A história do exército assírio e o poder do sopro divino, a Bíblia menciona diversas ocasiões em que Deus derrotou exércitos de maneiras sobrenaturais. Uma passagem que pode ser interpretada como Deus derrotando um exército com um sopro está em Isaías 11:4. Antes de continuarmos com a nossa reflexão, se você é novo aqui e gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e já ative o sininho, para ser avisado quando tiver vídeo novo. Mas com justiça julgará os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11:4. Outra passagem que menciona Deus destruindo um exército com um ato direto de sua vontade é 2 Reis 19:35, quando um anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados do exército assírio em uma única noite. 2 Reis 19:35. Sucedeu, pois que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Além disso, em Êxodo 15:8, durante a travessia do Mar Vermelho, há uma menção ao sopro de Deus, dividindo as águas e afogando o exército do faraó. Êxodo 15:8. Com o sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Essas passagens mostram o poder divino de derrotar exércitos sem o uso de armas humanas, apenas pela sua palavra, vontade ou mesmo pelo seu sopro. Neste vídeo, vamos explicar de forma aprofundada a passagem de 2 Reis 19:35, contextualizando os eventos históricos e espirituais, relacionando com outras passagens bíblicas que mostram o poder de Deus contra exércitos inimigos. Você já imaginou um exército inteiro, milhares de soldados poderosos, simplesmente derrotados em uma única noite, sem que uma única espada fosse usada? A Bíblia relata momentos em que Deus, com um simples sopro ou por meio de seus anjos, derrotou exércitos imbatíveis. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história do rei Ezequias e do cerco dos assírios, quando Deus interveio de forma sobrenatural. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. 2 Reis 19:35. Essa história não é apenas um relato antigo. É uma prova de que Deus age para proteger seu povo. E você pode experimentar essa mesma proteção em sua vida. Fique comigo até o final e você verá como Deus luta pelos seus filhos e como essa verdade pode transformar a sua fé. A ameaça assíria. Quem eram os assírios? O Império Assírio era uma das nações mais temidas da antiguidade. Seu exército era brutal, conhecido por sua estratégia de guerra e crueldade. Eles já haviam destruído o reino de Israel e agora cercavam Jerusalém. O rei Ezequias de Judá, um rei temente a Deus, mas agora cercado por um exército que ninguém poderia derrotar. O rei Senaqueribe, da Assíria, zombava de Ezequias e de Deus. 2 Reis 18:29-30, a arrogância de Senaqueribe. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. O que você faria se estivesse cercado por um inimigo aparentemente imbatível? Como reagiria diante de uma ameaça tão grande? A oração que mudou tudo. Ezequias no templo orando a Deus. Ezequias não confiou na força humana. Ele foi ao templo e orou. Ele reconheceu a soberania de Deus e clamou por ajuda. 2 Reis 19:15-16.
Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou para afrontar o Deus vivo. O profeta Isaías traz a resposta de Deus. Os dois. Reis 19, 32, 34. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus estava assumindo a batalha. A noite em que Deus derrotou o exército assírio, a resposta veio de forma inesperada. Nenhuma guerra aconteceu, nenhuma espada precisou ser levantada. Um único anjo de Deus foi enviado naquela noite. Os Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Imagine a cena, os soldados dormindo confiantes na vitória, mas pela manhã, um silêncio mortal. 185.000 guerreiros mortos, sem luta. Deus cumpriu sua promessa. Outras histórias onde Deus usou seu sopro para derrotar exércitos. Deus afoga o exército do Egito no Mar Vermelho, Êxodo 15:8. Com o sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. Deus derrotou o exército de Faraó sem que os israelitas precisassem lutar. O exército celestial protege Eliseu, segundo Reis 6:15-17. Um exército de anjos cercava Eliseu e seu servo, invisível aos olhos humanos. Lições para a nossa vida. Hoje Deus luta as nossas batalhas quando confiamos nele. O inimigo pode parecer invencível, mas Deus sempre tem o controle. Oração e fé são as maiores armas do crente. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você já teve um livramento que só pode ter sido obra de Deus? Compartilhe nos comentários. Deus ainda luta por você. A noite em que Deus derrotou um exército inteiro. Uma história baseada em 2 Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Diz Reis 19:35. O cerco assírio, a desesperança de Judá. Era uma noite escura e tensa em Jerusalém. A cidade estava cercada. De um lado, os muros de pedra de Judá. Do outro, um dos exércitos mais poderosos do mundo, os assírios. Os soldados assírios eram conhecidos por sua brutalidade. Eles já haviam conquistado diversas cidades, destruído nações inteiras e levado milhares ao exílio. Agora estavam às portas de Jerusalém, prontos para destruir tudo. 2 Reis 18:29-30. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. O rei Senaqueribe, líder dos assírios, zombava da fé do povo de Judá. Ele dizia que nem Deus poderia salvá-los. Os soldados de Jerusalém estavam apavorados. O rei Ezequias, porém, não se desesperou. Ele sabia que sua única esperança estava em Deus e fez o que todo líder temente ao Senhor deve fazer em tempos de crise. Orou, a oração que mudou tudo. Ezequias foi até o templo e se prostrou diante de Deus. Ele abriu a carta de ameaça de Senaqueribe e, com lágrimas nos olhos, clamou ao Senhor. Reis 19:15-16. Ó,
Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Nesse momento, o rei Ezequias reconheceu que Deus é soberano sobre todas as nações. Ele entrega o problema nas mãos de Deus. Ele não pede apenas por livramento, mas que Deus defenda seu próprio nome contra as blasfêmias dos assírios. E então, Deus responde. O profeta Isaías leva uma mensagem ao rei Ezequias. Reis 19, 32, 34. Isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus declara que o rei da Assíria não conseguirá conquistar Jerusalém. Nenhuma flecha será lançada, nenhum ataque acontecerá. O próprio Deus lutaria por seu povo. O que parecia impossível estava prestes a acontecer. A noite em que Deus agiu. Naquela noite, o exército assírio descansava em seu acampamento. Os soldados dormiam tranquilos, acreditando que pela manhã tomariam Jerusalém. Mas algo sobrenatural aconteceu. De repente, um silêncio mortal tomou conta do acampamento. Um ser celestial desceu dos céus, invisível aos olhos humanos, mas com um poder inigualável. Reis 19:35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Deus não precisou de exércitos humanos, apenas de um anjo. O exército mais poderoso da época foi destruído em uma única noite. Pela manhã, os poucos sobreviventes encontraram um mar de cadáveres. Senaqueribe, o rei arrogante, fugiu humilhado para sua terra. Dias depois, ele foi assassinado por seus próprios filhos no templo de seu Deus falso. Deus havia vencido. Houve outras vezes em que Deus derrotou exércitos com seu sopro. Este não foi o único momento em que Deus demonstrou seu poder de forma sobrenatural. Deus afogou o exército do Egito. Êxodo 15:8. Com o sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O Mar Vermelho se abriu para os israelitas passarem. Mas quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas voltaram e os afogaram. Quando um exército de anjos protegeu Eliseu, segundo Reis 6:15-17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército cercava a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército sírio. Deus abriu os olhos do servo, e ele viu um exército celestial ao redor. O que isso significa para nós hoje? Deus ainda luta por seu povo. Em Salmos 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As lições que aprendemos aqui Deus é maior que qualquer inimigo que enfrentamos. Quando confiamos nele, não precisamos temer. A oração tem poder para mudar situações impossíveis. Você já passou por um livramento onde sentiu a mão de Deus? Compartilhe nos comentários. Vamos orar para que Deus envie proteção e livramento para a sua vida. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as nações e Senhor dos
Exércitos celestiais, neste momento venho à tua presença como Ezequias foi ao teu templo, buscando refúgio e socorro diante das ameaças que se levantam. Eu me coloco diante de ti, Senhor, reconhecendo que és o único Deus verdadeiro, aquele que governa sobre os céus e a terra, aquele que venceu o exército assírio sem que uma única espada fosse levantada por mãos humanas. Tu és o Deus que ouve as orações do teu povo e age em nosso favor. Como fizeste no passado, manifesta hoje o teu poder sobre todas as situações difíceis que nos cercam, sejam inimigos visíveis ou invisíveis, perigos que conhecemos ou que nem mesmo percebemos, colocamos tudo em tuas mãos, confiando no teu livramento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Senhor, assim como os assírios cercaram Jerusalém e tentaram amedrontar teu povo, o inimigo das nossas almas tenta nos oprimir com medo, dúvidas, preocupações e tribulações. Mas hoje, em nome de Jesus, clamamos a ti como Ezequias clamou e declaramos que confiamos apenas em ti. Tu és aquele que destrói os planos do inimigo. Nenhuma ameaça, nenhuma aflição, nenhum ataque pode prevalecer contra aqueles que estão debaixo da tua proteção. Tu és escudo ao nosso redor, fortaleza inabalável, aquele que desfaz os laços de morte e destrói os intentos do maligno. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Pai amado, envia os teus anjos para acampar ao nosso redor, assim como enviaste teu anjo naquela noite para derrotar o exército assírio. Que toda a armadilha do inimigo contra a nossa vida, nossa família, nossos filhos e nosso lar seja destruída pelo poder do teu nome. Se há laços sendo preparados contra nós, desfaz, Senhor. Se há doenças tentando nos enfraquecer, cura-nos, Senhor. Se há ataques espirituais, levanta o teu exército celestial para nos guardar. Se há angústias e medos tentando tomar conta do nosso coração, fortalece-nos com a tua paz. Pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1:19. Assim como não deixaste o rei Senaqueribe tocar em Jerusalém, cremos que não permitirás que o inimigo toque em nós. A nossa confiança não está em homens, não está em forças humanas, mas está em ti, o Deus Todo-Poderoso. Cobre-nos com teu sangue, Jesus, e sela nossas vidas com o teu Espírito Santo. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença invadindo o seu coração, trazendo paz, segurança e certeza de que tua proteção está sobre nós. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. Senhor, toma nossa casa, nossa família, nossos caminhos, nossos projetos e nossos sonhos. Que sejamos inabaláveis, mesmo em tempos difíceis, porque confiamos que a tua mão está nos guardando. Assim como Jerusalém amanheceu livre da ameaça assíria, que cada um de nós possa despertar amanhã com livramento, paz e vitória, sabendo que tu já pelejaste por nós durante a noite. Obrigado, Pai, porque sei que estás agindo e que nenhum mal poderá nos tocar. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus luta por mim, e compartilhe essa oração com alguém que precisa de proteção divina. E lembre sempre, o mesmo Deus que derrotou o exército assírio ainda luta por você. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Deus abençoe a sua jornada e até o próximo vídeo.